no livro de Jó 1. Amados, muitas vezes nós plantamos, lá uma roça, Só que antes de plantar a roça, tem que preparar a terra, Preparar bem a terra, adubar, colocar a semente ali. Aí depois vem brotando aquilo que você plantou. Aí depois de um determinado tempo vem a colheita. Então, e assim é nas nossas vidas também, Nós nascemos, a gente não entende nada ainda, não sabe falar, não sabe andar, No começo já tem a cabeça mole ainda, não se firma ainda, não é verdade? Aí depois que já fica sentado, que não pode mexer a cabeça, que se mexer a cabeça cai do lado. Então, para todas as coisas tem o seu tempo determinado, para todas as coisas. E olha só o que aconteceu na vida de Jó. E Jó era um homem reto de coração, puro de coração. E olha só o que aconteceu na vida dele. Olha só, foi tirado, Só não foi tirado a vida de Jó. Ele passou por um tempo na vida dele sofrida, Perdeu os bens que tinha, perdeu os filhos foram mortos. A mulher dele olhou para ele, amaldiçoou esse seu Deus e morra. Olha só, Você está errado. A mulher dele, você está errado, amaldiçoa esse Deus aí, pare com esse sofrimento, morre de uma vez. Já pensou? A própria mulher falando isso, Amaldiçoa seu Deus e morre. Já pensou? Como que é? Então, nem tudo está perdido, Nossos filhos ainda estão aí. Os filhos, as pessoas, elas estão vivas. Talvez pessoas que vai nos ouvir, pela internet, pensam que está tudo acabado, pensam que está tudo destruído. Acabou tudo, não tem mais jeito. A minha família está para lá, a minha família está para cá, meus filhos estão não sei aonde, e não tem mais jeito. Só que os filhos ainda estão vivos, As pessoas ainda estão vivas. Então, há um tempo determinado por Deus de todas as coisas. E é tempo depois que Jesus veio, é tempo de amar. É tempo de amar as pessoas. É tempo de pregar o Evangelho. É tempo de anunciar o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha só na aflição dele aqui, Jó 1 diz assim: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Em primeiro lugar, veio a virtude, não é verdade? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É igualzinho nós, É igual a gente. O Jó é igualzinho a gente aqui, O mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Olha, havia um homem chamado José, da terra de Biúna. Podemos falar assim? Havia uma mulher chamada Fabiana, da terra de Biúna, não é? E assim por diante, todos nós que estamos aqui. Havia uma mulher chamada Kátia, da terra de Biúna, sincera, reta e temente a Deus, e desvia-se do mal, E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E ia seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e comeram e beberam com ele. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e se oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Isso é, Jó, ele intercedia, orava pelos filhos. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus debalde? Porventura não o cercaste de bens, e ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás que não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor: Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que os filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois bravaram e as jumentas passiam juntos a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e tomaram os moços e feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, olha só, um atrás do outro, assim, olha só que tempo que Jó estava passando. Estando falando, veio outro e disse, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou à terra e adorou. Aleluia. Aconteceu todas essas coisas e ele adorou. Quase igual nós, Adorou. Então, há um tempo determinado. Aí nós vemos aqui a passagem de Jó, só tristeza, Depois feriu ele com as feridas, com doenças, e Jó ali, firme, esperando a Deus, sabendo que tem um propósito dele, disse:
Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Aguentou todas as consequências ali. Não, se Deus é capaz de todas as coisas, acredito que ele acreditava em todas essas coisas, Deus é capaz de restituir. Então, o momento que nós estamos passando hoje, certo, na nossa vida, é porque Deus está permitindo para que nos exalte no momento certo. Ele vai nos erguer no momento certo. Ele vai nos colocar em cima no momento certo. Não vamos temer o que possa fazer o homem. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. Qual que é o seu temor hoje? Qual que é a sua maior aflição hoje? Chega assim, perto disso aqui? Chega perto disso aqui? Muitas vezes a gente pode perder uma coisa, pode perder um outro, mas se nós perdemos um filho, não é fácil. E 10 de uma vez só. 7 filhos e 3 filhos. Perdeu os 10 de uma vez só. Aquela agonia, não é? Pensa, imagina. Tempo, todas as coisas têm um tempo certo. Nós vamos passar por tribulação, mas sabendo que Deus está no controle. Nós vamos passar por momentos difíceis nas nossas vidas, mas Deus está no controle. Nós sabemos que Ele tem preparado o melhor dessa terra para nós. Deus tem preparado o melhor dessa terra. E nós temos que acreditar dessa forma. Dessa forma. Porque se as nossas vidas estiverem muito boas, é sinal que Satanás está contente com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Não é? Nós vamos vencer os obstáculos, nós vamos vencer todas as coisas, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus que é maior do que todos os problemas, num Deus que nos criou a nós, que formou a nós no ventre da mãe, e formou também aquela pessoa que muitas vezes está afligindo a nós. Foi Deus que formou ele lá. E Deus sabe todas as coisas e nós vamos vencer. Aí Deus restitui todas as coisas na vida de Jó. Todas as coisas. E a Bíblia fala que não teve mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó, depois que Deus restituiu todas as coisas na vida dele. E Deus restituiu as coisas na vida de Jó quando Jó orava pelos amigos. Jó 42, acho que é 42:10, se não me falha a memória. É isso mesmo. Diz assim, olha: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então teve um tempo que ele passou por dificuldades, por angústias, mas Deus restituiu. Se ele já era rico, muito rico naquela época, agora Deus restituiu em dobro. Deus restituiu em dobro, né? A tudo quanto tinhas. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Deus permitiu, né? Não que Deus enviou o mal. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor os últimos dias
de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e a chamou por nome a primeira Gemima, né, que é o nome desse bairro aí, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Rapoque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos. Amém? Então, tudo tem o seu tempo determinado, como diz em Eclesiastes 3. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes 3. Todas as coisas têm o seu tempo determinado por Deus. E para que nós venhamos aprender com esse tempo, qual que é o tempo que você está passando? Está passando por dentro um momento de angústia, de tribulação? O que você está aprendendo com esse tempo aí? O que você está orando? Você está buscando a Deus? Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Hoje pode ser um tempo de nascer, né, para as pessoas que não são convertidas, para as pessoas que não aceitaram Jesus, para as pessoas que ainda não foram batizadas. Hoje pode ser tempo de morrer, de nascer. Só que você não pode ter o tempo de morrer espiritualmente. E para isso tem que ser cuidado. Então, quando aquilo que nós plantamos nasce, olha só, quando aquilo que nós plantamos nasce, se nós plantarmos o milho ali, quando ele tiver dessa alturinha assim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cuidar dele, né? Você vai ter que cuidar dele, carpir, tirar as ervas daninhas que vem ali, senão as ervas daninhas vai sufocar ele. Então você tem que cuidar da sua vida espiritual também quando você nasce espiritualmente. Tem que estar cuidando. Toda erva daninha que vem no seu coração, você tem que estar tirando. Tira ali. E não é fácil manter isso aí. Não é fácil. A erva daninha não precisa ninguém plantar. O mato ali, a praga, não precisa ninguém plantar. A praga do nosso coração, o ódio, o rancor, essas coisas, não precisa ninguém plantar. Está entendendo? Não precisa ninguém plantar. Nasce, já vem, né? Já vem. Mas quando nós nascemos espiritualmente, nós temos que ir crescendo espiritualmente, cuidando da nossa vida, nos policiando ali, para não pisar na bola aqui, para não errar aqui, para ver onde está colocando a mão, para ver onde está colocando o olho. É um novo tempo na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, é um novo tempo. É tempo de viver e viver eternamente. Não vai ter tempo de morrer espiritualmente. Agora sim, aqui está se falando da parte da carne. É tempo de morrer carnalmente, né? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Agora, o que nós temos plantado muitas vezes no coração das pessoas? O que nós temos plantado no coração das pessoas? É o amor, paz, tranquilidade, Jesus, é o Evangelho? Porque, eu sou evangélico, né? Eu sou assim, eu tenho determinado assim, eu aprendi assim, então tem que ser assim. Então, né? Nós temos que respeitar muitas vezes as outras pessoas, e a gente tem que mostrar na Bíblia, na palavra, como agir com elas também, para que elas não venham se ofender com a gente, pela a nossa atitude, pelo nosso jeito de falar, né? Às vezes nós somos ásperos com as outras pessoas. Às vezes eu mesmo, né, eu me controlo muitas vezes, porque eu sei que a Bíblia está fazendo tal coisa, que aquela pessoa está fazendo ao contrário. Mas se eu for falar em determinados momentos, eu vou ofender ela,
vou ofender ela. Então, espera a coelho abaixar um pouco, nós vamos falar, está escrito assim, que não pode fazer tal coisa, né? Então, o que tem plantado hoje no coração das pessoas? O que o filho tem plantado no coração do pai? O que o pai tem plantado no coração do filho? O que a esposa tem plantado no coração do marido? O que o marido tem plantado no coração da esposa? Né? Nós sabemos que nós temos que plantar boas coisas, porque lá na frente a gente vai colher. É lei isso aí. É lei isso aí. Se você estiver plantando alguma coisa, você vai colher. Ou mais cedo ou mais tarde você vai colher. A mesma coisa. Se tem plantado o ódio, no seu tempo determinado você vai colher o ódio. Né? A intriga vai colher intriga, vai colher confusão, não é? Vai colher fofoca. Se plantou, vai colher fofoca. É bom a gente pensar o que esse tempo agora, nesse domingo, hoje é 24 de maio de 2015. O que eu tenho plantado no coração das pessoas? É o Evangelho ou é outra coisa? É o Evangelho ou é escândalo? Não é? É Evangelho ou é escândalo? Então é tempo de colher. Se você está plantando escândalo, você vai colher escândalo. Tempo de matar e tempo de curar lá. Então eu vou pegar um 38 lá, né? Vou pegar um 38 e sair matando. Não é dessa né? Você cria um frango lá, aí determinado tempo que tiver gordinho, você vai matar ele, né? E há tempo de curar também. Há tempo de todas as coisas, né? Tempo de derribar e tempo de edificar. O que está plantando agora? Está derribando alguma coisa? Está derribando a fé das pessoas porque não sabe falar? Né? O que está derribando aí? Está derrubando o irmão na fé? Com Cristo é só tempo de edificar. E o que edifica é só a palavra de Jesus, a palavra de exortação, a palavra de ânimo. É isso que edifica. Nós não podemos, né? Se você aponta, né? Eu tenho costume de falar, se eu aponto, tem 3 aqui apontando para mim, né? Tem 3 dedos apontando para mim. Então eu fico apontando as falhas do irmão, e isso vai se tornando um peso na vida do irmão. O irmão vê lá, ele fica me apontando, falando isso, falando aquilo, né? Tem o momento certo, tem o tempo certo de você. Olha, irmão, aconteceu assim, assim, mas aqui está escrito assim, ó. Não vamos fazer dessa forma. E saber esperar, né? Tempo de edificar. Então vamos edificar uns aos outros. Vamos edificar uns aos outros. Tem 300 aqui de Gideão edificados, formados na rocha. Bênção de Deus. Tempo de chorar e tempo de rir. Choramos muito, agora chegou o tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Coser é costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de estar falado. Muitas vezes não é tempo de você falar certas coisas, igual já foi dito. No momento que o sangue está lá na cabeça, né? Solta um monte de lagartos e papagaios, não é? Mas não é tempo. É tempo de ficar quieto.
Até na hora de você, muitas vezes, né, tem que ter bastante sabedoria. Até na hora de ler, muitas vezes, né, uma passagem, alguma coisa, ou de falar uma correção para o irmão, tem que ter o tempo certo. Que aquela pessoa não está preparada ainda para aquilo. Aquela pessoa não está preparada para receber aquela exortação. E a exortação tem que passar um azeite, né? Tem que falar assim, 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 assim. Não vai concordar com aquilo que a pessoa está falando. Mas não é tempo de falar para ela. Pessoas não suportam muitas vezes. Tem pessoas que não suportam. Ah, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, é isso. É tantos anos de igreja, mas não tem suporte para aguentar o que é falado. Então, há tempo de falar e há tempo, né, de ficar calado. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Ah, então eu vou aborrecer meu irmão. Eu vou ficar aborrecendo, vou ficar cutucando ele, eu vou ficar falando a mesma coisa 10 vezes para ele. Fica ali, né? Olha, tem que fazer isso. Olha, tem que fazer aquilo. Olha, tem que ficar, né? Jesus no Novo Testamento diz que temos que amar. Em todo o tempo temos que amar. 1 Coríntios 13 fala a respeito do amor. Tempo de guerra e tempo de paz. Ah, estou em guerra então com meu filho, estou em pé de guerra com meu marido, estou em pé de guerra com meu chefe, estou em pé de guerra com quem mais? Com meus filhos. Temos que amar. Temos que amar. Não podemos julgar ninguém. Quem julga é a palavra de Deus. Deus que vai nos julgar. Ninguém nos colocou como juiz de ninguém. O Senhor Jesus vai nos julgar. A palavra de Deus vai nos julgar. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que ele trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele, para os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir o que a obra de Deus fez, desde o princípio até o fim. E já tenho conhecido que não há coisa melhor para que eles se alegrem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem come e bebe e alegre-se do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Então vamos fazer as coisas a cada dia melhor para Deus, seja na nossa casa, seja com os nossos filhos, seja com a esposa, seja com o esposo. Vamos fazer a cada dia e nos alegrar de todas as coisas que Deus tem preparado para nós. Hoje é tempo, amados, de refletir. Hoje é tempo de refletir com Deus aí e começar, muitas vezes, se tiver feito ou fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, é tempo de parar e dizer: Senhor, chega de estar me enganando, chega de estar enganando as outras pessoas. É tempo de libertação, é tempo de cura espiritual, é tempo de erguer a nossa cabeça, fitar em Jesus Cristo, porque os tempos que Jesus tem falado, que pressendia o final de todas as coisas, estão muito perto e nós não estamos percebendo as coisas. O tempo tem passado na nossa frente assim, de uma forma que
que nós pensamos, nossa, nós já estamos no meio do ano. Segunda, daqui a pouco já é domingo de novo, e nós vamos estar aqui reunidos de novo, amados. Os dias estão passando assim, rapidamente, porque a palavra tem se cumprido nas nossas vidas, que nos finais dos tempos, os dias seriam abreviados. Os dias estão sendo abreviados. Aleluia. Então é tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais e nós clamar a Deus, Senhor, estamos aqui, Senhor nosso Deus, para fazer a Tua vontade e não a nossa vontade. É tempo de fazer a vontade de Deus. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Aqueles países lá mesmo que vivem em guerra lá, aqueles Afeganistão, Irã, Iraque, aquele povo lá, estão tudo armado já com bombas nucleares. As coisas estão acontecendo, as pestes estão por aí, né? Agora tem o mosquito da dengue, já transmite outro tipo de doença. As pestes estão aí, as doenças estão aí, pessoas em Biúna aqui se matando. Acho que teve 2 casos de pessoas aqui se matando aqui em Biúna, tirando a própria vida. Pessoas matando um ou outro. Acontece muito, só que a gente não fica sabendo. Muitas coisas, muitas autoridades não deixam que a população fique sabendo. Então está aí os finais dos tempos. Então é tempo de nós nos levantarmos e pregar um evangelho de verdade, um evangelho que restaura as famílias, um evangelho que traz as famílias perto de Deus, a união de viver uma vida completa com Deus. É fácil? Não é. Não é. Mas nós temos que falar, é tempo de nós vivermos a realidade do que está se passando. Os chips já estão sendo implantados em pessoas. Já tem esse tempo. Já ouvi dizer que no Brasil já tem pessoas que já têm os chips na mão. Então é tempo de a gente viver uma realidade. Não viver uma mentira. Não viver uma mentira. Que só vir na igreja não quer dizer que eu sou crente, que eu sou salvo. É a nossa vida. Esse tempo nós temos que aproveitar. Em Efésios 5:12, acho que fala que nós temos que remir o tempo. Então é tempo de viver a realidade de hoje, viver como cristão mesmo, como verdadeiros servos de Cristo. Não é fácil. Não é fácil pregar isso. Não é fácil, porque por isso nós estamos em poucos aqui. Não é fácil pregar esse evangelho. Não é fácil não. De realidade, um evangelho que não é enganoso. É tempo de abrirmos os nossos ouvidos espirituais e ouvir, que diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. É tempo de perseverança, de busca. É tempo de pedir a Deus os dons espirituais para que nós venhamos abrir os nossos ouvidos e falar: Senhor, eu quero ser ali, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero evangelizar. Evangelizar ali, colocar mensagem no Facebook é fácil, né? Facinho, colocar um monte de mensagem. Quem quer a sua bênção na sua casa hoje? Diga amém. Aí um monte de gente diz amém. Né? Quem quer a prosperidade de Deus na sua casa? Digita amém. Amém. Não é esse tempo. É tempo de pregar o evangelho. Tempo fora de tempo. Hoje eu fui num lugar que é onde eu pego comida para os meus bichos, né? Aí chegou um rapaz lá, que eu sempre converso com ele, o nome dele é Marcelo. Aí
Ele falou: Zé, eu estou indo lá na igreja tal, assim. Nossa, rapaz, teve um pastor lá que falou tudo da minha vida, lá, assim, que eu estava pedindo uma resposta para Deus, e pela primeira vez que eu vou na igreja, o pastor já começa lá a profetizar, e ele já falou que já está com um mês, mais ou menos, indo na igreja. Uma pessoa que há um tempo atrás, Deus me usou para falar com ele. Hoje está ele e a esposa indo para a igreja, para a Assembleia de Deus. Isso é bênção. Isso é bênção. Isso é bênção. Bênção de Deus. Então é tempo de profetizar na vida das pessoas, é tempo de mudar a nossa mente, de não sermos levados a todo vento de doutrina, né? Levados a todo vento de doutrina. Vai para lá, ora está aqui, ora está lá, vai onde que a multidão vai, né? Multidão vai. Tem gente que vai onde a multidão vai. Eu vou buscar minha bênção, vou buscar minha bênção, vou buscar minha bênção, vou buscar minha bênção, vou buscar minha bênção para a igreja, para a igreja, para a igreja. Não leu a Bíblia ainda. Deuteronômio 28 diz que a bênção vem atrás de nós. Basta a gente estar com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. As bênçãos vão vir, vão nos alcançar. Só que depois você tem que estar correndo na direção de Deus. É tempo de bênção sobre as nossas vidas. É tempo de bênção. Só que a palavra de Deus não muda. As pessoas muitas vezes querem a bênção e não querem Deus. Então é tempo de buscar a Deus em todo o tempo. É tempo de buscar a Deus em todo o tempo. E lá no céu não vai entrar pessoas, aquelas tipos de pessoas assim: não, Fabiano olhou diferente comigo, não vou mais na igreja. Fulano tal não falou, não vou mais na igreja. É valentes. Aqui ficou valentes. Aleluia. Nós temos que saber falar sim, mas muitas vezes, né, nós temos que saber falar com as pessoas sim, nós temos que saber, mas muitos aqui, né, todo melindre não vai entrar no céu. Pessoas que, como que a Bíblia fala que a Bíblia não fala melindrosa, quase assim, tipo covarde, né? Não vai entrar no céu. Então é tempo de batalha na nossa vida. E nós vamos vencer. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos vencer. Qual que é a batalha que está passando? Pensa aí. Qual que é a batalha que está passando? Chega igual a de Jó? Chega a ser igual a de Jó? A luta que você está passando aí com a esposa chega a ser a de Jó? Igual a de Jó? O Deus lá mudou ou não? É o mesmo Deus? É o mesmo Deus de Jó que fez com Jó lá. Vai fazer na sua casa, minha Margarida. Vai fazer na sua casa, irmão César. Glória a Deus. Amém? Vai fazer na sua casa. Amém? Aleluia. Vai transformar, vai edificar. E as coisas que eram daquela forma vai ser as mais bonitas agora. Aleluia. Vai ser as mais lindas agora. Glória, Senhor meu Deus. Vai ser transformado. Vai ser modificado. Porque é tempo de restituição das nossas vidas, tanto espirituais como restituição material. Aleluia. Primeira coisa, a restituição nossa é espiritual. Aleluia, Senhor. Restituir. Às vezes, quanto tempo você faz que você não sente aquele mover de Deus no seu coração? Oh Deus, Pai. Quanto tempo você quer sentir aquele mover do seu coração? Deus restituindo aquela vontade que você tinha de quando você converteu lá, você tinha aquela vontade de pregar o Evangelho até para o presidente do Brasil, né? E você não está sentindo mais isso. Quando você aceitou Jesus,
Você tinha vontade que seus parentes se convertessem, né? Hoje você não está nem aí com seus parentes, não é? Aquela vizinha sua que falava fofoca, você tinha vontade de converter ela na época que você se converteu, e hoje você não tem essa vontade mais. Hoje você não tem aquela vontade mais de falar de Jesus para o seu patrão. É tempo de voltar a falar. Os seus professores, né? Falar de Jesus para os seus professores. Você vai ser zombado na sala, né? Mas é tempo disso. É tempo de restituição, é tempo de renovação, é tempo de recomeçar aquilo que talvez você está fazendo de errado, você vai recomeçar tudo de novo. É tempo de restauração. Aleluia.